pessoal. Sandra Luz, aqui com vocês. Tenho feito pouco vídeo, mas no sentido de que é um período de reflexão, né, para que a gente possa observar mais as coisas que estão acontecendo no planeta, já que eu sou uma pessoa que trabalha com energias. E uma coisa interessante, eu queria trazer um pouco, né, sobre a questão do mês de fevereiro, já que a gente está falando de energia, vamos falar sobre a energia do mês de fevereiro. É importante a gente ter uma ideia de como se processam os meses, que tem uma relação com a planetária em si, né? Muitas vezes a gente acha que o mundo é só o nosso ponto central, somos nós, e tudo se relaciona em volta de nós, e as coisas acontecem de alguma forma aleatória, mas na verdade não. Na verdade, existe planos, né? Sequências de situações e planos que elas são correlacionadas com as energias planetárias, né? Já que nós estamos num ponto, nos vendo como um ponto dentro de um planeta chamado Terra, né? Então a gente está dentro de um sistema gravitacional, né? Que tem camadas, né? E essas camadas conhecidas, pelo menos 12 camadas dessas, né? Camadas abaixo do que a gente pode ver e camadas acima do que a gente pode ver, né? E são chamadas de... E a gente está numa dessas camadas, que é a terceira camada, né? Então, são camadas de quê? Existe, abaixo de nossas camadas, existem camadas de seres, e todas elas têm seres, né? Que se... por formas diferentes. Por exemplo, seres... as plantas são seres, né? Então, sencientes, mas não conscientes, né, como nós temos. Então, e acima de uma camada nossa, que é a quarta dimensão, que é chamada de dimensões, nós temos a quarta, ela é uma projeção daquilo que nós podemos criar na terceira camada, né? Eu vejo a terceira camada como terceira dimensão, né? Então, tudo materializa. Mas, saindo dessa questão, fevereiro é um mês intenso, pequeno, 4 semanas, mas extremamente intenso. Por que intenso? Nesse momento, as configurações astrológicas, né? A gente está, durante todo o ano, sendo regido por Marte. Aí a gente diz, nossa, como é que essas coisas são conhecidas? Por que ela está relacionada com guerra, né? A gente pode, talvez, pensar em termos de mitologia, né? Ou qualquer outra sequência de coisas que existiram muito antes de nós e que elas se configuram, elas criam egrégoras, elas criam formas de porções de energia, onde essas energias realmente elas ganham força e viram blocos de energia. Então, a Marte ele tem uma potência de energia, uma energia muito forte, muito intensa, que leva a extremos, né? Por isso que a gente sempre considera que é preciso que a gente mantenha um estado de equilíbrio nesse mês de fevereiro, inclusive, porque muito mais do que os outros fevereiros anteriores, é um fevereiro intenso. No mês de fevereiro é aberto o que a gente chama de portais, né? E são portais onde as dimensões elas se correlacionam, né? E aí também isso configura muito mais habitações, coabitações no mesmo sistema, né? E que não são visíveis aos nossos olhos. Então, assim, procurem buscar uma coisa que eu acho interessante para esse mês de fevereiro, é isso, manter o equilíbrio. Mas como eu vou manter o equilíbrio? Não, manter o equilíbrio, eu estava vendo, essa semana eu estou estudando muitas mandalas, tem vindo muito, né, a questão das mandalas, principalmente por a configuração que o Jung, né, o Jung traz sobre o nosso eixo, um círculo como o ponto central, nós mesmos, somos o nosso self, o nosso eu. E dentro dessa configuração, desse campo central, uma sugestão que eu vi e achei muito legal e quero repassar para vocês como uma dica, quando saírem do ponto de equilíbrio, né, de estresse, um pouco mais estressado ou alguma coisa nesse sentido, vocês fazerem no chão uma espécie experimental, eu vou experimentar também,
fazer um círculo no chão, pode ser com arroz, ou pode ser com folhas, né? E você se vê dentro desse círculo. E fica ali, para tentar entender qual é a sensação que nós vamos ter. Mas, segundo os relatos, é de acolhimento. Nós vamos nos acalmar. Vou fazer também para que a gente possa experimentar juntos, tá bom? E desenhe mandalas. Olha que super dica. Desenhe mandalas. Nós vamos desenhar durante esse mês de fevereiro. Eu vou estar desenhando uma mandala por dia e trazendo aqui para vocês verem a gente fazer essas mandalas juntos, tá bom? Então, será um mês onde a gente vai usufruir das possibilidades da mandala.